Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yohara, sou professora para concursos públicos e hoje eu vou falar de um tópico muito frequente em provas, também é um tópico que dá origem a vários outros regulamentos, tá? Vamos falar hoje sobre Declaração de Salamanca na tela para vocês. Vamos discutir um pouquinho da Conferência Mundial de Educação Especial de 1994, quando se originou essa declaração. Vamos aqui. Conferência Mundial de Educação Especial. Aconteceu em Salamanca, por isso, Declaração de Salamanca, na Espanha, entre os dias 7 e 10 de junho de 1994. Então, aqui, 88 governos, 25 organizações internacionais e tinham o objetivo, se reuniram nessa conferência, porque tinham um objetivo de reafirmar o compromisso com a educação para todos. Então, essa declaração aconteceu em Salamanca, por isso, Declaração de Salamanca, a partir dessa conferência que reuniu vários governos de vários países com o objetivo de reafirmar essa educação para todos, essa educação inclusiva da educação especial. Aí vamos aqui, continuando. Pontos proclamados, né? Quais foram os pontos discutidos neste dia, né? Nesses dias, do dia 7 ao dia 10 de junho. Toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Então, esse toda criança dizia respeito a todas as crianças, independentemente da sua deficiência ou não, sendo deficiente ou não. Então, toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Então, dava essa ideia do individual, né, de tratar a criança ali como centro do processo de ensino-aprendizagem. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade e tais características e necessidades. Então, aqui agora buscava-se uma educação que vislumbrasse, né, observasse a particularidade de cada um dos estudantes. Não é porque, né, estamos ali ensinando que devemos ensinar como se fosse só um aluno. Claro que há uma diversidade de pessoas envolvidas e há um grupo diverso que a gente lida diariamente em sala de aula. Então, eles observaram esses pontos. Também falaram aqui sobre aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer tais necessidades. Então, é aquela ideia que vem depois, em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que o atendimento educacional especializado vai acontecer preferencialmente na rede regular de ensino, né? E, claro, quando não se puder, né, fazer esse atendimento na rede regular de ensino, de forma excepcional, esses alunos com dificuldade, esses alunos com deficiência, passariam a compor, né, um atendimento, uma escola especializada, né? Mas primeiro, a primeira opção é a rede regular de ensino. Então, aqui a gente já tem essa ideia. Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. Além disso, tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficácia e, em última instância, o curso da eficácia de todo o sistema educacional. Então, aqui esses pontos proclamados deixavam claro que o atendimento à educação deve pensar na particularidade de cada um dos estudantes, claro, tendo viés de educação inclusiva em que o aluno com deficiência, a pessoa com deficiência, vai ingressar no ensino regular, preferencialmente, tendo como primeira opção o ensino regular. Caso não ocorra, e é claro que outras leis destinadas à educação também falam desse assunto, a Lei de Diretrizes e Bases, que é o maior ordenamento jurídico, né? Maior ordenamento jurídico dentro da educação no Brasil, fala sobre esse atendimento educacional especializado e da excepcionalidade de se atender alunos, né, fora dessa rede regular, em escolas, né, em atendimentos especializados, ok? Vamos aqui, então, prosseguindo. Princípios fundamentais. A Declaração de Salamanca é alicerçada em princípios que norteiam a prática da educação inclusiva. Quais são esses princípios, né?
Aí aqui, educação inclusiva. Esse princípio central postula que todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras, têm direito fundamental, né, de estudar juntas em escolas regulares. A diversidade é um valor a ser celebrado e aproveitado para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem para todos. Então, da mesma forma aqui, né, que a gente estava falando dos pontos alcançados, dos pontos proclamados nessa declaração, nessa conferência que reuniu vários governos, é de que a escola deve ser inclusiva e que quando a escola é inclusiva, é mais eficaz, né? Alcançando essa diversidade de pessoas que estão ali dentro do ambiente escolar. E vamos lá? O papel da escola regular. Então, a declaração enfatiza que as escolas regulares, com uma abordagem inclusiva, são o meio mais eficaz para combater atitudes discriminatórias, construir uma sociedade acolhedora e alcançar a educação para todos. As escolas devem se adaptar às necessidades de cada criança. Então, é aquele viés de criança como centro do processo de ensino-aprendizagem. Se a gente for lá para as tendências pedagógicas, a gente vai ver que teorias mais progressistas embasam exatamente essa ideia de que a instituição, né, deve se adequar às necessidades de cada estudante, e não o contrário, como ela nas tendências mais tradicionais, em que o aluno tem que se adequar ao ambiente escolar. Aqui na Declaração de Salamanca já se pregava essa educação inclusiva e o aluno como centro do processo. Aqui, isso implica em flexibilidade curricular, metodologias de ensino diversificadas e recursos adequados para atender às necessidades especiais dos estudantes. Então, papel da escola inclusiva. Recomendações e medidas. Aí, a declaração não se limita a estabelecer princípios, como a gente viu até então. Ela também oferece recomendações concretas e medidas práticas pelos governos e a comunidade internacional, visando a implementação efetiva da educação inclusiva. Aí temos aqui algumas medidas e recomendações, né, previstas lá na Declaração de Salamanca. Priorizar a educação inclusiva, né? A declaração exorta os governos a priorizarem a educação inclusiva em suas políticas e orçamentos. Isso significa alocar recursos financeiros adequados para a formação de professores e adequação de infraestruturas escolares e o desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis. Então, o que está falando aqui, né? Esses governos que participaram da Declaração de Salamanca possuem ali um compromisso, né, de destinar recursos para promover essa educação inclusiva, essa educação para todos, né, para que a pessoa, né, as pessoas que são destinadas à educação especial tenham esse acesso na rede regular de ensino e para que os alunos também que estão se formando como cidadão naquela rede regular, né, tenham acesso à diversidade, né, para diminuir, inibir, né, preconceitos diante da sociedade. Então, aqui a declaração aqui fala desse papel, né, dos governos que participaram dessa declaração e aqui também da formação e da capacitação de professores. É claro que essa declaração vai trazer esses objetivos aqui e a formação de professores, que é também um foco primordial aqui para pensar, né, nessa educação para todos. Então, a declaração reconhece o papel crucial dos professores, né, na implementação da educação inclusiva. A Declaração de Salamanca apela para a promoção de uma formação e capacitação de professores, para que possam lidar com a diversidade de alunos em sala de aula. Isso inclui o desenvolvimento de habilidades, né, do saber fazer, para identificar e atender às necessidades individuais dos alunos, bem como na utilização de metodologias de ensino inclusivas e colaborativas. Então, é claro aqui, se a busca é por uma educação inclusiva, uma educação para todos, é claro que as pessoas que fazem parte desse processo precisam se capacitar para serem ali, né, para tornar essa educação mais efetiva e mais inclusiva. Agora vamos aqui, continuando nas recomendações e medidas, lembrando que a Declaração de Salamanca vai trazendo ali providências para tornar a educação mais, né, inclusiva e tornar essa educação especial voltada para a rede regular de ensino, né? Vamos aqui. Outra recomendação que a Declaração de Salamanca é o desenvolvimento
traz aqui é o desenvolvimento de programas de educação inclusiva. Então, a declaração incentiva o desenvolvimento de programas de educação inclusiva e o apoio ao desenvolvimento das escolas que acolham todas as crianças, né? Então, essa escola que tem uma educação inclusiva vai ter esse apoio. Esses programas devem ser baseados em evidências científicas e adaptados às necessidades especiais, né, específicas de cada comunidade. Além disso, é importante que as escolas recebam apoio técnico e financeiro para implementar esses programas de forma eficaz, para garantir essa educação de qualidade e efetiva, né? Então, temos aqui também outro tópico voltado para essa educação de qualidade efetiva. A declaração enfatiza a importância de garantir que as escolas regulares possuam e possam, né, ofertar uma educação de qualidade eficiente para todos os alunos. Isso implica investir em recursos pedagógicos, tecnológicos e humanos, bem como em promover a colaboração entre professores, pais e outros profissionais da área da educação. Além disso, é fundamental que as escolas sejam ambientes seguros, acolhedores e estimulantes para todos os alunos. Então, temos aqui, né, algumas medidas que passam a vigorar também no Brasil, que fez parte dessa Declaração de Salamanca, e passam a incorporar regulamentos dentro do território nacional, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, como, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a Resolução 3 de 2023, ok? Então, são mecanismos para tornar a educação cada vez mais inclusiva. Aí, eu tenho uma linha do tempo aqui para demonstrar, né, trouxe aqui, achei interessante trazer, para demonstrar como a educação, né, especial, que é essa modalidade agora prevista na Lei de Diretrizes e Bases, se desenvolveu ao longo do tempo. Como eram tratadas as pessoas com necessidades, as pessoas com deficiência, né, dentro da sociedade como um todo. Aí eu trouxe aqui, aqui um pouquinho antes de Cristo, 4 antes de Cristo. Lá em Esparta, as pessoas com deficientes não eram vistas como seres humanos. Então, as crianças eram examinadas ao nascer e, se não fossem consideradas fortes e saudáveis, eram mortas. Então, temos aqui o cenário mais antigo com relação à pessoa com deficiência. Agora, aqui no cristianismo, as pessoas com deficiências não eram vistas como seres humanos. Então, também tenho essa ideia aqui vou colocar aqui na minha tela, a ideia de que se eu não considerasse essa pessoa forte e saudável, uma pessoa útil diante da sociedade, essa criança já era morta ali, bem no comecinho da sua vida. Já no cristianismo, se considerava isso também. Lá na Idade Média, que é o período de sobrevivência incerta, tinha alta mortalidade e completa ausência de tratamento especializado. Então, a partir aqui do cristianismo, começavam-se a se observar, né, as possibilidades de sobrevivência dessas pessoas. Mas essas pessoas não tinham um suporte para viver em sociedade. Então, aqui na Idade Média, a gente vê uma consequência disso, que apesar de não terem mais essa mortalidade certa, essas pessoas, por não terem suporte, né, tinham uma alta mortalidade, completa ausência de tratamento especializado, né? Então, ela só era jogada na sociedade. Aí, a partir do século XVIII, né? A gente tem aqui, começam a surgir os primeiros tratamentos especializados, marcando uma mudança de mentalidade da caridade para a assistência. Então, aqui a gente começa a perceber, somente aqui no século XVIII, a gente começa a perceber esse tratamento diferenciado com as pessoas com deficiência. Aí eu trouxe aqui alguns marcos legais, né, que nos fazem pensar sobre a pessoa com deficiência, que também são bem importantes em provas, tá? Então, aqui temos alguns marcos legais para a gente levar para a nossa prova. Um primeiro marco legal é a nossa Constituição Federal de 1824, que era promulgada ainda no Brasil, apresentava a instrução primária como gratuita para todos os cidadãos. Então, antes, a pessoa com deficiência não tinha acesso à educação gratuita, né? E essa educação foi prevista a partir da Constituição de 1824, né? Uma educação, uma instrução primária ali, que nem levava em consideração o ensino infantil, as etapas da educação básica que a gente tem hoje, mas essa instrução primária era garantida às pessoas, né? A todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. No entanto, na prática, o sistema educacional da era colonial, né, imperial, era excludente e não considerava pessoas com deficiência, escravos e outras populações. Então, apesar, né,
de tratar aqui que todos os cidadãos tinham acesso a essa educação, as pessoas com deficiência não eram consideradas. Ok? Então, escravos, nem outras populações mais marginalizadas, né? Então, aqui a gente tinha um acesso a todos, mas não as pessoas com deficiências que não eram consideradas como pessoas nessa data. Aí, a gente tem aqui a primeira lei de diretrizes e bases da educação, né? A gente já viu lá nos nossos estudos de lei de diretrizes e bases, que já tivemos 3 leis de diretrizes e bases que normatizam a educação em toda a esfera nacional, né? E aqui a nossa primeira lei de diretrizes e bases, olha o que ela falava aqui, ó. A lei 4.024 de 1961 inicia a discussão sobre educação de excepcionais, né, como eram chamados, que deveria, quando possível, ser enquadrada no sistema geral para integrá-los à comunidade, né? Incentivava iniciativas privadas na área, concedendo bolsas e subsídios. Então a gente começou aqui, né, a pensar nessas pessoas que eram ditas como excepcionais, a educação para esses excepcionais. Já em 1970, iniciava-se, né, a aceitação de alunos em escolas regulares, mas sob a condição de que eles se adaptassem ao ensino tradicional. Então, como eu disse para vocês, né, foi um trabalho, né, até que se considerassem essas pessoas, como cidadãos, né, que eles passassem a pertencer a esse sistema. E mesmo depois, né, após pertencerem a esse sistema em 1970, ainda, né, essas pessoas tinham que se adaptar ao meio. Nessa educação tradicional, não se considerava o aluno como centro do processo. Então, não se observava as particularidades do aluno. O professor simplesmente soltava, né, verdades absolutas e os alunos tinham que se adaptar e se enquadrar naquela condição de aprendizagem. Aí, aqui eu trouxe a segunda lei de diretrizes e bases da educação, né, que é da época da ditadura militar. Nessa lei aqui, no artigo 9º, se estabelecia que os alunos com deficiência deveriam receber tratamento especial, né? Então, diferente da lei, da nossa terceira lei de diretrizes e bases, a lei 9394 de 96, né? Essa lei já propõe esse atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Mas lá na nossa segunda lei de diretrizes e bases, ainda, né, buscava esse tratamento especializado, um tratamento excludente para essas pessoas com deficiência. Aí aqui, na nossa Constituição de 88, que é a Constituição atual, eu tenho 2 artigos importantes que falam, né, sobre esse assunto. O primeiro artigo, que é o 205, fala da educação como direito de todos e dever da escola e da família. Então, tem aquela responsabilidade tripartite, né? A educação de todos, incluindo essas pessoas com deficiência. Aí temos aqui o artigo 208, inciso 3, que garante o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Ainda temos na nossa Carta Maior, né, no nosso ordenamento jurídico maior, que é a nossa Constituição Federal, ainda temos o termo portadores de deficiência, tá? Por ser um documento antigo, né? Mas sabemos que atualmente utilizamos o termo pessoas com deficiência, educandos com deficiência, tá? Mas lá na lei está esse termo portadores de deficiência e trata-se aqui de um atendimento preferencialmente na rede regular de ensino. Então, na nossa Constituição já há essa previsão aqui de uma inclusão na educação. Aí temos também nosso dispositivo que trata do apoio da interação social da pessoa com deficiência, a Lei 7.853, de 89, né? Que determinava a matrícula compulsória em cursos regulares em estabelecimentos de ensino, sejam eles públicos ou privados, pondo fim à possibilidade de recusa. Então, essa lei foi um marco, né, relevante para as pessoas, para a educação, para esse público, né, de educação especial, e se visava que agora a não recusa dessas pessoas com deficiência. Então, agora, estabelecimentos públicos e privados tinham a obrigação de matricular essas pessoas. Aí tenho aqui também o Estatuto da Pessoa, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 1990, que fala, né, de regras com relação a crianças e adolescentes, e no artigo 54 reafirma o dever do Estado em oferecer atendimento educacional especializado com a prioridade de que seja na rede regular de ensino, né? Então, levando em consideração crianças e adolescentes, há também a obrigatoriedade de ser, né, a preferência na rede regular de ensino, como já se pregava na nossa Constituição de 1988.
Estabelece também a prioridade de atendimento para crianças, né, e adolescentes com deficiência. Então, lá no nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, já se considera, né, esse público como um público prioritário diante das demandas sociais, né, para garantir essa plena participação das pessoas na sociedade. Então, aqui no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, já se prevê esse atendimento prioritário, e ainda mais, né, desses especialmente vulneráveis, porque se você for lá no Estatuto da Criança, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, você vai encontrar esse termo, especialmente vulneráveis. Crianças, adolescentes, mulheres e idosos têm esse termo porque, além de pertencerem a esses públicos, também são pessoas com deficiência. Então, vamos chamá-los de especialmente vulneráveis, especialmente, né, prioritários. Então, eles vão receber essa dupla prioridade diante das demandas sociais. Temos aqui também a nossa conferência, né, que a gente está falando agora, de 1994, né, em ordem cronológica aqui, ela aparece como a Conferência Mundial sobre Educação para Necessidades Especiais de Salamanca, Espanha, por isso ficou conhecida como conferência, como Declaração de Salamanca, reúne líderes globais para discutir o acesso e a qualidade na educação para as pessoas com deficiência. Então, também foi um marco muito importante, né? A gente viu aqui que desde lá de Esparta, quando as pessoas com deficiência não tinham direito nem à vida, e agora essa evolução de inserção da pessoa com deficiência dentro do ambiente escolar e ainda mais, né? Agora a instituição se adequando às necessidades das pessoas com deficiência. Né? A gente tem até a previsão lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência de que não se deve, tratando-se de instituições privadas, aumentar, a cobrar taxas adicionais para garantir essa inclusão. Essa inclusão deve ser garantida sem acréscimo de taxas. Aí vamos aqui, né? Eu trouxe aqui uma parte que eu acho bem relevante também para os documentos do DF, para a educação como um todo, né? Trouxe a ideia, né, estudos de Vygotsky que fala sobre essa zona de desenvolvimento proximal. Acho muito interessante considerá-la aqui e articulá-la com a nossa Declaração de Salamanca, que já prevê esse atendimento preferencialmente na rede regular de ensino. Os estudos de Levi Vygotsky falam que a criança, né, a pessoa, ela aprende, né, com o outro, aprende nas suas interações sociais. Então, excluir essas pessoas, né, essas pessoas com deficiência, só dificultaria essas aprendizagens. Então, vamos aqui? Então, a aprendizagem e desenvolvimento ocorrem na interação social. Então, o princípio de que todas as crianças, incluindo aquelas com deficiência, devem ser educadas em escolas regulares, tem muito a ver a relação aqui. Então, aqui, ó, eu trouxe esse trechinho aqui só para a gente ver um pouquinho. Eu tenho aqui a zona de desenvolvimento real, que é o que o aluno sabe fazer, a zona de desenvolvimento proximal, que é o que o aluno sabe fazer com a ajuda do outro. Então, aqui, ó, apoio é fundamental. Ambas as ideias partem do princípio de que o apoio é essencial para o sucesso, então eu preciso interagir com o outro. Então, excluir essas pessoas com deficiência só prejudicaria isso, essa aprendizagem. Então, a Declaração de Salamanca exige que as escolas ofereçam apoio e recursos extras para estudantes com necessidades especiais. E o papel do professor e dos colegas, né? Na zona de desenvolvimento proximal, que é essa daqui que a gente está tratando, a aprendizagem ocorre com a ajuda de um par mais capaz. Seja um professor ou um colega, que saiba mais do que aquele indivíduo que tenta aprender. Na educação inclusiva, conforme preconizado por Salamanca, o professor age como um principal agente de apoio, adaptando o currículo às atividades do aluno. Além disso, a presença de alunos com diferentes habilidades, né, diferentes habilidades em uma sala de aula promove a interação e a colaboração. Então, é aquela ideia de um aprende com o outro. A gente aprende na interação social, que é a ideia que Vygotsky traz. Então, aqui, ó, permitindo que os próprios alunos atuem como pares mais capazes. Então, se um aluno sabe mais que o outro, ele vai estar ali nas interações sociais, eles vão estar se ajudando e aprendendo juntos, né? A abordagem para o desenvolvimento. Vygotsky acreditava que o desenvolvimento segue a aprendizagem. Então, e não o contrário, né? Eu não vou aprender para depois me desenvolver. Eu vou me desenvolver nas relações sociais e assim eu aprendo.
Da mesma forma, a Declaração de Salamanca também defende que, ao fornecer as condições de aprendizagem adequadas, como a inclusão em escolas regulares, né, e esse apoio necessário, o desenvolvimento do aluno com deficiência é impulsionado, superando barreiras de segregação que poderiam impor, né? Então, aqui está o ponto alto da Declaração de Salamanca, que é tornar essa aprendizagem mais eficaz na interação com o outro, que é colocar essas pessoas com deficiência dentro da rede regular de ensino, para que eles aprendam juntos e não trazendo essa exclusão, né? Ok? Né? Que é tratar esses alunos, né? Que é ensinar, apresentar esse processo de ensino-aprendizagem dentro de um ambiente isolado, de uma escola especializada, por exemplo. Aí aqui, o princípio da inclusão, né? O ponto central. O nosso ponto central aqui. Todas as crianças devem aprender juntas, independentemente de suas diferenças ou dificuldades. A escola, o que a escola tem que fazer? As escolas devem se adaptar para reconhecer a diversidade de seus alunos, ajustando o currículo, os métodos de ensino e os recursos. É aquela ideia. A escola, a instituição que vai se adequar às diferentes, né? Às diferenças do seu público. Não o contrário. E a educação de qualidade? A inclusão não é apenas sobre estar na escola, mas sempre garantir uma educação de qualidade para todos e com o suporte necessário para cada um. Ok? Aí, quais são as orientações para a ação em nível nacional? Lembrando, né, que a Declaração de Salamanca acontece em nível nacional, né? E é bem interessante, é bem importante para ter como base aqui, né, para os nossos regulamentos. Como eu citei aqui no Distrito Federal, temos a Resolução 3 de 2023, que trata da educação especial, que é embasada, é claro, em normativos maiores, como a Declaração de Salamanca. Então, como funcionaria aqui? Vamos observar. Política e organização. A legislação deve garantir a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência em todos os níveis de ensino. Então, já tratava aqui de todos os níveis de ensino. Eu não estou falando só da educação básica, das etapas, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Eu estou falando da educação básica e da educação superior, tá? Que também é previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A criança com deficiência deve frequentar a escola de sua vizinhança, como qualquer outra criança. Então, a gente não vai excluir essa criança porque ela tem deficiência, ela tem que frequentar uma escola especializada. Deve-se prestar atenção especial às necessidades de crianças e jovens com deficiências múltiplas ou severas. Também observar, né, como lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou colocar aqui na tela só para explicar esse ponto. Como lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é mais recente, né, de 2015, que trata também das deficiências ocultas, né, de conseguir encarar, né, essa deficiência e avaliar de uma maneira biopsicossocial, considerando vários aspectos de desenvolvimento dessa pessoa no ambiente, né, na sociedade. Então, para não, né, prejudicar, não impedir a plena participação dessa pessoa na vida social. Então, o planejamento educacional deve focar na educação para todas as pessoas em todas as regiões. Deve ser aquela mesma ideia do desenho universal, né? Já nascer adaptado, adaptado para todas as pessoas, independentemente de serem pessoas com deficiência ou não. Vai pertencer ali a todas as pessoas. Então, já nasce esse documento, esses normativos, planejamento educacional já vai nascer como adaptado para todas as pessoas. Vamos aqui a recursos, né? Como funcionam esses financiamentos? O financiamento deve ser direcionado para o desenvolvimento de escolas inclusivas. Então, as escolas que possuem esse viés inclusive vai ter, né, um financiamento maior. O alto custo de escolas especiais, principalmente em países em desenvolvimento, exclui a maioria dos alunos com deficiência. Então, aquelas escolas especializadas, né, que tem ali todo o suporte, né, mas que excluem essas pessoas com deficiência, né, segregam essas pessoas de todo o resto, de todos os demais estudantes. E apoio da sociedade. A reforma para a inclusão não é apenas técnica, mas também um compromisso e disposição social, né? Levando em consideração que lá na Constituição já prevê uma educação para todos, né? E um dever da sociedade, um dever do Estado e um dever da família. Então, todo mundo tem o dever de incluir essas pessoas no meio social e também, né? Claro, não pode ser diferente na educação.
É essencial que haja coordenação entre escola, saúde, trabalho e assistência social. Deve-se estimular o apoio de comunidade para a educação inclusiva. Então, como a gente viu até aqui, né, a Declaração de Salamanca tem esse intuito, né, de tornar a educação para todos, uma educação que já nasça, né, inclusiva, já nasça com um viés de desenho universal. Todo mundo vai se adaptar, né, a escola se adapta aquelas pessoas podem usar aquele mecanismo de adaptação, o planejamento, como por exemplo, para todas as pessoas, já nasce adaptado, eu não preciso ficar criando, né, adaptações razoáveis, eu já tenho uma escola inclusiva, essa escola já nasceu adaptada para todos, né? Incluindo todas as diversidades. Agora vamos resolver algumas questões pensando nesse aspecto, né, da Declaração de Salamanca, que trata dessa educação para todos. Vamos lá. De acordo com a Declaração de Salamanca, o papel das escolas especiais é a de segregar alunos com necessidades educacionais especiais em ambientes separados, garantindo assim um foco exclusivo e não eficaz no seu desenvolvimento. E aí? Vou voltar aqui, vou me esconder um pouquinho aqui. Então, o papel das escolas especiais é segregar alunos com condições educacionais especiais em ambientes separados, garantindo assim um foco exclusivo e mais eficaz de seu desenvolvimento? Na verdade, não. De acordo com a Declaração de Salamanca, é o contrário disso daqui. O principal princípio, né, pregado pela conferência da Declaração de Salamanca, é justamente o contrário. É tornar, né, possível que pessoas com deficiência frequentem a rede regular de ensino, assim como todos os outros documentos falam sobre isso. Então, errado para essa questão, né? A Declaração de Salamanca defende a inclusão de todos os alunos em escolas regulares, com as escolas especiais atuando como centros de apoio técnico e recurso, e não como ambientes integracionistas. Então, a ideia aqui não é, né, a exceção é instituições especializadas, né, que são essas escolas especiais aqui, instituições especializadas no que o aluno precisa, né? Mas aqui o foco central, a primeira opção sempre vai ser o ensino regular. Então, vamos aqui. Questão 2. A Declaração de Salamanca sugere que, para que a educação inclusiva seja eficaz, a escola regular deve se adaptar às necessidades de cada criança, em vez de esperar que as crianças se adequem ao sistema existente. Isso mesmo, né? Como a gente já viu, não é aquele ensino tradicional que busca, né, que os alunos se adequem àquele meio, né? Os alunos se adequem àquela instituição. Na verdade, agora a gente tem um ensino ativo, em que os alunos são protagonistas do seu próprio aprendizado. Isso não é diferente com as pessoas, com os educandos com deficiência. Então, vou colocar aqui na tela, certo para essa questão. Aí eu trouxe um comentário aqui. Este é um princípio fundamental da Declaração de Salamanca, que enfatiza a necessidade de flexibilidade curricular, metodologias diversificadas e recursos para atender à diversidade dos alunos. Então, a ideia aqui é tornar a rede regular como diversa, né? Abrangendo vários públicos, incluindo as pessoas com deficiência. Constituição de 88, vou colocar aqui na tela. A Constituição de 88, ao garantir o atendimento educacional especializado, o AEE, aos portadores de deficiência, a gente viu que, falando em Constituição Federal, está correto esse termo portadores de deficiência, porque ele está desatualizado, né, a pensar aqui no ano da Constituição. Estabeleceu a obrigatoriedade de matrícula desses alunos exclusivamente em escolas especiais. Essa é a ideia? Não, não existe esse exclusivamente e nem em escolas especiais. Na verdade, nós temos aqui, a primeira opção, como a gente já viu, é escolas regulares, preferencialmente na rede regular de ensino, e essas escolas especiais, né, o termo seria escolas especializadas, escolas ali preparadas, né, de maneira multidisciplinar para lidar com alunos que não conseguiram, né, se adaptar ao ambiente um ambiente regular. Seria uma exceção à regra, que incluía essas pessoas com deficiência a um tratamento educacional especializado fora do ambiente regular. Mas a regra sempre vai ser preferencialmente na rede regular de ensino. Logo, gabarito errado para essa questão. Vamos aqui ao comentário. A Constituição de 88 estabelece a preferência pelo atendimento educacional especializado na rede regular de ensino e não a obrigatoriedade de matrícula em escolas especiais. Não existe isso.
Vamos aqui, questão 4. De acordo com o texto, a Lei 7.853, né, que a gente falou aqui nessa aula, de 89, ao dispor sobre o apoio à interação social da pessoa com deficiência, determinou a matrícula compulsória em cursos regulares, pondo fim à possibilidade de recusa. Exatamente isso. Daqui é base para a teoria que vimos aqui. Realmente, né, a gente viu ali no recurso, no percurso histórico, né, de que com o tempo foi-se obrigado, teve uma lei que se obrigasse, que não existisse discriminação. Olha isso. Então, a gente já precisou de uma lei para que não houvesse essa recusa de matrícula, né? Essa matrícula seria compulsória. Então, certo para essa questão. Questão 5. A Declaração de Salamanca de 1994, né? Essa é a data mesmo, foi o primeiro documento legal na história a tratar da educação de pessoas com deficiência. A gente viu que não, né? A gente viu que já existiam vários documentos com relação a esse assunto antes mesmo da Declaração de Salamanca, que a Declaração de Salamanca foi simplesmente, né, uma conferência que marcava 88 governos, né? Mas que não foi a primeira, né? A gente já viu outros documentos, outros normativos falando desse assunto. Sendo considerado um marco inicial da educação inclusiva mundial, errado para essa questão. O documento menciona que a Declaração de Salamanca é um marco fundamental. Realmente, a Declaração de Salamanca foi um marco, porque uniu várias nações para tratar de um assunto tão importante. Mas não foi o primeiro, né? Mas a história da educação inclusiva e legislação anterior, como a Lei de Diretrizes e Bases, a primeira Lei de Diretrizes e Bases no país, já falavam da existência de temas como esse, né? Antes mesmo da declaração em 1994. Então, errado para essa questão. Vamos aqui, questão 6. De acordo com a Declaração de Salamanca, a segregação dos alunos com deficiência em escolas especiais deve ser vista como uma exceção, sendo a inclusão em escolas regulares a abordagem preferencial. Perfeito, é isso mesmo que a gente prevê, né? A gente já viu que vários normativos, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, que são anteriores à Declaração de Salamanca, de 1994, pregam a inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino preferencialmente. Então, sim, essa é a ideia. Por isso, certo para a nossa questão 6. O texto reforça que a segregação em escolas especiais é vista como exceção e que escolas regulares são o meio mais eficaz para promover a educação para todos. Então, como eu disse para vocês, escolas especializadas, que é um termo mais adequado, né, a nossa abordagem aqui, a escola especializada, que é um termo utilizado pela Resolução 3 de 2023 aqui no DF, prega a ideia de que o atendimento educacional especializado, a exclusão dessas pessoas da rede regular de ensino, é uma medida, uma abordagem excepcional, né, de que a gente tem que buscar, sim, essa integração, essa inclusão na rede regular de ensino, e se não for possível, né, infelizmente não for possível ali a adaptação, esses alunos vão ser destinados ao atendimento educacional fora da rede regular de ensino. Então, certinho. Questão 7. Uma das recomendações da Declaração de Salamanca é de que os governos priorizem a formação e capacitação dos professores. Ok, até aqui tudo bem. Para que possam lidar com a diversidade de alunos em sala de aula. Também a gente viu que há, sim, essa ideia de capacitação e formação dos profissionais da educação para lidar com esses alunos. É claro, é um dos mecanismos, uma das recomendações que a gente viu lá no nosso material. Então, certinho para essa questão. O documento aponta que a declaração apela para a promoção e formação de capacitação de professores, como uma medida prática crucial para a implementação da educação inclusiva. Prontinho. Questão 8. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990, reforçou o dever do Estado de oferecer o atendimento educacional especializado. Realmente, né? O ECA de 1990 vai pregar o que está previsto em legislações que já eram, né, emancipatórias, que são a Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases de 96. Então, sim, ele vai pregar aqui por esse atendimento educacional especializado que já era previsto na Constituição, para crianças e adolescentes com deficiência, priorizando sua inclusão na rede regular de ensino. Isso mesmo, é isso que é previsto. Então, o ECA vai prever exatamente isso. Questão 9. A primeira Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, já estabelecia o direito de educação, né, direito de crianças com deficiência a estudarem juntas com as demais crianças em redes
na escola regular, antecipando o princípio da Declaração de Salamanca. Não. A gente viu, né, que a Lei de Diretrizes e Bases que prevê esse atendimento educacional preferencialmente na rede regular de ensino é a nossa terceira Lei de Diretrizes e Bases, né? Então a gente tem aqui errado para essa questão, né? Então, na verdade, nessa primeira Lei de Diretrizes e Bases, iniciava-se a educação de excepcionais, né, como eram chamados, mas não estabelece o direito de estudarem juntas, apenas que deveriam ser enquadradas no sistema geral, né, quando possível, o que era diferente do princípio da Declaração de Salamanca. Vamos lá, nossa 10ª questão de hoje. Estamos finalizando o tópico de declaração, a Declaração de Salamanca, que é um tópico muito importante para a sua prova. Já peço para que vocês se inscrevam no canal se vocês gostam do conteúdo aqui. Peçam que ativem o sininho também, que já vai aparecer a notificação quando eu postar vídeo novo, tá? E qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo explicando a sua dúvida. Vamos lá, nossa última questão de hoje. O objetivo central da Declaração de Salamanca, Educação para Todos, é garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade em ambientes escolares regulares. Exatamente, né? Na rede regular de ensino. Independentemente de suas características e necessidades individuais. Exatamente isso. Independentemente de suas características e necessidades individuais. É verdade. Tem que garantir, o foco central aqui da Declaração de Salamanca é garantir que todas as crianças, que todos, independentemente das suas diversidades, né, tenham acesso a uma rede, né, de ensino de qualidade e que todos aprendam juntos, né, de acordo lá com a zona proximal, né, com a teoria de zona proximal de Vygotsky. É isso. Coloquei aqui também, aqui na tela, coloquei aqui também, meus contatos, né, lá, meu Instagram, para que vocês me acompanhem por lá. Muito bem, muito bom em aprendermos juntos. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.